Continuando a análise das vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunização, agora eu vou trazer para vocês a vacina meningocócica C. Como o nome já diz, ela previne contra a meningite. Essa vacina está disponível na rede pública de vacinação e pode ser feita como esquema vacinal das crianças de 3 meses e de 5 meses de idade. Lembrando também que essa vacina conta com um reforço que é feita aos 12 meses de idade da criança, se ela tiver sido vacinada nas idades corretas e em tempo oportuno. Essa vacina da meningite, ela pode ser feita num limite de idade de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, aquela criança que não foi fazer o reforço dela aos 12 meses, ela tem esse intervalo de tempo para que ela possa receber esse reforço da vacina meningite. Lembrando também que a criança que não comparece ao posto de saúde para receber aos 3 meses e aos 5 meses, e ela vai retornar na unidade depois de 1 ano de idade, ela vai perder essas 2 doses do esquema de menores de 1 ano. Então a gente precisa ficar atento ao calendário vacinal, observar aquela criança, se o cartão dela está em dia. Na consulta de puericultura, nós precisamos cobrar esse cartão da mãe para que a gente possa ver se aquela dose foi feita dentro da idade correta e não deixar com que aconteça da criança perder essa dose do esquema vacinal por atraso ou porque veio em tempo inoportuno no posto de saúde para receber. Então, recapitulando, nós vamos fazer a vacina da meningite aos 3 meses, aos 5 meses, vemos aí um intervalo de 60 dias, o ideal é o mínimo de 30, e o reforço nós vamos fazer aos 12 meses de vida. Analisando aí no slide, nós podemos ver com relação à vacinação dos adolescentes, que também entraram como público-alvo para a vacinação contra a meningite. Os adolescentes de 11 a 14 anos precisam ser imunizados com a vacina da meningite. Como que é feito esse esquema vacinal do adolescente? Se ele foi imunizado durante a infância dele, ele vai receber mais um reforço. Ou pode ser primeiro reforço, ou pode ser o seu reforço segundo ou terceiro, dependendo do esquema vacinal anterior dele. Pode também ter sido vacinado na rede privada. Então, para que a gente saiba se ele vai receber um reforço ou uma dose única, a gente precisa analisar o cartão dele e ver as doses anteriores. E tem adolescentes que nunca receberam nenhuma dose de meningite na infância e essa dose de 11 a 14 anos vai ser a primeira e única dose dele. Então, é muito importante também cobrar a vacinação desses adolescentes dentro dessa faixa etária, que é uma faixa etária que, quando é acometido com a meningite, ele vem com grandes sequelas e até mesmo óbito. Então, nós precisamos cuidar para que esses adolescentes estejam imunizados dentro dessa faixa etária. Em relação à vacinação de bloqueio nos casos de meningite, vamos acompanhar aí no slide o que ele traz. A vacinação de bloqueio está indicada nas situações em que haja a caracterização de um surto de doença meningocócica para o qual seja conhecido o sorogrupo responsável por meio de confirmação laboratorial específica, uma cultura ou um PCR, e haja vacina eficaz disponível. Então, não é qualquer situação de meningite que vai levar a um bloqueio vacinal, certo? Então, nós precisamos definir qual foi o meningococo causador da meningite, o ambiente, o local onde isso aconteceu, se há suscetíveis ao redor não vacinados. Então, tudo isso precisa ser analisado para que a gente defina uma situação de surto e que a gente precise fazer um bloqueio, tá? A vacinação somente será utilizada a partir de decisão conjunta das 3 esferas de gestão. Então, não vai ser a equipe de saúde daquela área onde ocorreu a situação da meningite que vai definir se é uma situação de bloqueio ou não que deverá ser feito. Então, é uma decisão da gestão, todos os casos devem ser notificados, investigados e a partir daí condutas serão tomadas. E o que nós podemos fazer como profissionais da saúde dentro de uma unidade de saúde onde a gente sabe que pacientes de lá tiveram casos de meningite. Então, nós detectamos que houve casos de meningite num posto de saúde, numa escola, numa creche, em um ambiente hospitalar. Então, aqueles que podem estar próximos,
aqueles suscetíveis nós deveremos avaliar o cartão de vacinação dele e como medida preventiva, dentro da faixa etária, né, e do Programa Nacional de Imunização, nós vamos imunizar aquelas pessoas que estão suscetíveis e dentro do calendário básico de vacinação, que são as crianças de 3 e 5 meses, as de 12 meses de idade e os adolescentes. Então, dentro do Programa Nacional de Imunização na rotina, apenas essas pessoas podem receber a imunização. E em casos de surto e realização de bloqueio, as 3 esferas vão definir a forma como será tratado e quais as doses serão disponibilizadas e para qual faixa etária. Vamos analisar mais uma vacina do calendário. Vacina febre amarela. Nós temos um esquema da vacina febre amarela, foi modificado recentemente. Hoje a vacina da febre amarela é disponível para a população apenas em dose única. Então a pessoa recebe uma dose da vacina e ela já fica imunizada, né? Até que se prove o contrário, uma dose é o suficiente para imunizar a população. Os estudos epidemiológicos, os estudos que são feitos para a melhoria da vacina, para avaliação de eficácia, hoje demonstram que uma dose é o suficiente para que a população esteja imunizada. Essa dose hoje ela é feita preferencialmente aos 9 meses de vida da criança. Então, nessa faixa etária, nós fazemos a primeira dose da vacina e ela é considerada imunizada por toda a vida. Aquelas pessoas acima disso, acima de 1 ano de idade, que não comprovarem vacinações anteriores, ela também poderá receber a vacina contra a febre amarela até 59 anos de idade. Então, acima disso, os idosos, nós fazemos com ressalvas, com cautelas, a depender da situação de saúde do idoso, que nós vamos abordar mais à frente. Então, vamos acompanhar aí no slide as áreas com recomendação de vacinação. É uma das indicações para a febre amarela. Então, os residentes das áreas com recomendação para vacinação e viajantes que irão se deslocar para estas áreas, todas as regiões da região norte, sul, sudeste e centro-oeste precisam receber a vacina febre amarela como rotina. Os estados do Maranhão e da Bahia, que estão no nordeste, também fazem parte da área com recomendação. Alguns municípios do estado do Piauí, municípios do Canindé de São Francisco, no estado de Sergipe, e o município de Delmiro Gouveia, no estado da Alagoas, também faz parte da área com recomendação de vacinação. Então, nós podemos ver também que existem os municípios das áreas sem recomendação para vacinação, que vão viajar para áreas com recomendação. Então, no caso de deslocamento, eles precisam ser imunizados com um intervalo mínimo de 10 dias para que a vacinação faça efeito no seu organismo, para que promova a imunidade, para que ele possa ir para essas áreas com recomendação vacinal. Então, hoje a vacinação ela é obrigatória nas áreas de recomendação e para as áreas de não recomendação ela é obrigatória aos viajantes que irão se deslocar para áreas onde há circulação do vírus amarelo. Nós temos também a situação dos viajantes internacionais, que irão se deslocar para países endêmicos, países que exigem também o certificado internacional de vacinação. Ou seja, você é um brasileiro que vai se deslocar para outros países, tem outros países que exigem esse cartão de vacinação, então você precisa procurar um posto de saúde, fazer a vacina da febre amarela e através da Anvisa emitir o cartão internacional de vacinação. Então são orientações extremamente necessárias para todos os usuários que irão precisar da vacinação contra a febre amarela e que irão se deslocar para essas áreas. E temos também indicações para os povos indígenas, que eles têm que ser imunizados contra a febre amarela a partir dos 9 meses de vida. Eles precisam receber também a imunização contra a febre amarela, igual à população que reside nas áreas com recomendação. Essa vacina pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do calendário básico de vacinação, sem problema. Lembrando que a vacina febre amarela ela é uma vacina de vírus vivo atenuada. Então, se eu vou fazer hoje, junto com outras vacinas do calendário, não tem problema nenhum. Agora, se eu for fazer ela
hoje e daqui alguns dias eu precisar tomar uma outra vacina também viva, atenuada, aí eu vou precisar de um intervalo mínimo de 30 dias. Então até isso a gente precisa ter conhecimento, que é o que é vacina viva, atenuada, o que é uma vacina inativada. Então os intervalos também variam conforme a composição da vacina. No caso das vacinas tríplice viral ou tetraviral, só é contraindicado fazer junto com a febre amarela em casos de crianças menores de 2 anos. Acima dessa faixa etária, nós podemos fazer todas no mesmo dia, porque são vacinas de vírus vivos atenuados. Então, ou nós fazemos tudo num dia só, ou a gente precisa dar um intervalo de 30 dias entre essas doses. Temos também as situações de evidência de circulação do vírus amarílico, como casos humanos, epizootias e vetores infectados, uma área infectada. Então, nós temos também que lançar mão de cuidados diferenciados com os pacientes, com as pessoas dentro dessas situações. Crianças, vacinar aos 9 meses de vida. Nem em casos de surto nós fazemos vacinação em crianças menores de 9 meses. Antigamente até se fazia, mas hoje a recomendação é não vacinar. Então nós vacinamos as crianças a partir dos 9 meses de idade. Pessoas a partir de 60 anos e mais nunca vacinadas ou sem comprovante de vacinação, nós precisamos ter atenção nessa situação, porque o serviço de saúde ele vai precisar avaliar o risco-benefício desse idoso receber a vacina. Se as condições de saúde dele forem boas, a gente pode lançar a mão dessa vacinação como meio de prevenção, avaliando o cenário epidemiológico no momento, e aí nós vamos avaliar o risco-benefício de contrair a doença ou de imunizar. Então, o que seria melhor? Então, cabe ao médico da unidade de saúde definir se aquele paciente idoso ele pode ou não receber a vacinação. Gestantes, independente da idade gestacional, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação. A gente já sabe que a vacina contra a febre amarela é contraindicada para gestante, mas nessa situação de circulação do vírus amarílico, nós temos também que avaliar o risco-benefício e o médico que cuida dessa gestante vai avaliar isso e vai definir se ela deve ou não tomar a vacina. Mulheres que estejam amamentando crianças com até 6 meses de vida, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação. Também a vacinação é contraindicada para mulheres que estão amamentando com menos de 6 meses, mas diante do cenário epidemiológico, do risco de transmissão, de adquirir a febre amarela, nós também vamos avaliar a situação e ver se faz ou não a vacinação. Também é o médico que cuida dessa gestante que vai definir se ela toma ou não a vacina. E se ela resolver, se em conjunto os dois resolverem que essa gestante ou essa mulher que está amamentando, que é o caso aqui dessa questão, vai receber a vacinação, ela precisa suspender a amamentação por um período mínimo de 10 dias para que não haja o risco de transmissão do vírus vacinal para o bebê através da amamentação. Então, temos que tomar cuidado com isso. Mais um detalhe que nós temos que analisar com bastante cuidado é a atenção especial aos imunodeprimidos. Eles já são pacientes do CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológico Especial. Então, a gente vai tomar esse cuidado especial com eles em relação a essa situação de transmissão da febre amarela efetiva, para que eles estejam, se necessário e se possível, imunizados ou não, a depender da sua situação de saúde. Também é o médico quem vai avaliar e vai definir se esse paciente vai receber ou não a vacina contra a febre amarela. E as contraindicações expressas à vacinação contra a febre amarela. Crianças menores de 6 meses de idade, pacientes com imunossupressão de qualquer natureza, crianças menores de 13 anos infectadas pelo HIV com alteração imunológica grave, adultos infectados pelo HIV com CD4 menor que 200 ou menor que 15% do total de linfócitos, pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras, corticoides, quimioterapia, radioterapia, também precisam de atenção. Não podem receber a vacina da febre amarela, a não ser após o término do tratamento. Pacientes em tratamento com medicamentos modificadores da resposta imune, pacientes submetidos a transplante de órgãos, pacientes com imunodeficiência primária,
pacientes com neoplasia maligna, indivíduos com história de reação anafilática relacionada a substâncias presentes no ovo, ou seja, presente na vacina, como ovo de galinha e seus derivados, gelatina bovina ou outras, porque a vacina da febre amarela também ela é cultivada, né, no embrião do ovo de galinha, então também tem que tomar cuidado. Pacientes com história pregressa de doenças do timo, pacientes portadores de doença falciforme, todos esses recebem a contraindicação da vacinação contra a febre amarela. Então, esses pacientes também são acompanhados pelo CRI e lá eles definem a questão da necessidade, do risco-benefício, do cenário epidemiológico, se eles devem ou não receber. Mas, nesse caso, essas contraindicações aqui são expressas em relação à vacinação contra a febre amarela. Vamos trazer para vocês agora a vacina tríplice viral. Essa vacina previne contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, são 3 doenças que são preveníveis, imunopreveníveis através dessa vacina. Atualmente, é uma vacina com grande procura nas unidades de saúde por conta do sarampo. Nós sabemos que o Brasil, vive um momento de transmissão ativa do sarampo entre os estados. Então, nós precisamos manter altas as coberturas vacinais para que a gente interrompa esse ciclo de transmissão e mantenha a população imunizada. Então, o esquema vacinal da tríplice viral conta com uma dose que deve ser feita aos 12 meses de vida da criança e a segunda dose feita com a vacina tetraviral aos 15 meses de vida. As pessoas acima de 2 anos de idade até 29 anos precisam comprovar 2 doses de vacina com o componente sarampo dentro do seu cartão de vacina para que a gente garanta que ele esteja imunizado. Acima dessa idade, até 49 anos, ele precisa comprovar 1 dose com o componente sarampo. Pode ser feito com a tríplice viral e também nós consideramos a dupla viral, que é sarampo e rubéola. Porém, hoje, dentro das unidades de saúde, nós só aplicamos tríplice viral e tetraviral, que é o que é disponível hoje pelo Ministério da Saúde dentro das equipes de saúde da família. É a vacina que nós temos para fazer na população, vacinas bastante eficazes. Para continuar essa explicação, nós vamos considerar pessoas de 5 a 29 anos de idade não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Nós vamos analisar o cartão e vamos considerar vacinado a pessoa que comprovar 2 doses. As pessoas de 30 a 49 anos de idade não vacinadas, nós vamos analisar o cartão e considerar vacinada a pessoa que conseguir comprovar 1 dose da vacina tríplice viral. Também podemos analisar se ela tem outras doses como dupla viral. Se for necessário, nós vamos fazer uma dose de tríplice viral para mantê-la imunizada. Dentro do calendário básico, hoje nós podemos considerar imunizadas com tríplice ou tetraviral. Antigamente, muitas vacinas eram feitas com a dupla, então muita atenção com isso, tá? Para profissionais da saúde, independentemente da idade, considerar vacinado o profissional da saúde que comprovar 2 doses da vacina tríplice viral. Então, o profissional da saúde, ele, independente da faixa etária, precisa ter no seu cartão de vacinação 2 doses de vacina com componente sarampo. Então, durante toda a vida dele, de profissional da saúde, ele precisa estar com essa vacinação em dia, para que ele possa estar prevenido e que dentro do serviço de saúde dele, ele possa estar lá disponível para ajudar a população e imune ao sarampo, à cachumba e à rubéola. A vacinação contra a tríplice viral é contraindicada para gestantes e crianças abaixo de 6 meses de idade, mesmo em situações de surto de sarampo ou rubéola. Pessoas com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas segundo as orientações do Manual do CRI. Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até pelo menos 1 mês após a vacinação. Então, muita atenção com as gestantes, os imunodeprimidos, as crianças menores de 9 meses, menores de 6 meses, porque elas não poderão receber a vacina tríplice viral, mesmo em situações de surto. Nós precisamos tomar muito cuidado com esses casos.
Vacinação de contatos de casos suspeitos ou confirmados de sarampo ou rubéola. Nós vamos administrar uma dose da tríplice viral em crianças na faixa etária de 6 a 11 meses, não sendo considerado válido para a rotina. Se nesse caso nós fizermos essa vacinação dentro dessa faixa etária, quando essa criança completar 12 meses de vida, nós vamos iniciar o esquema vacinal dela com tríplice viral e aos 15 meses nós vamos fazer tetra e não vamos considerar essas doses que foram feitas fora da faixa etária. Crianças de 12 meses a 49 anos de idade devem ser vacinados de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação. Então, se a gente nos deparar com pessoas dentro dessa faixa etária acima de 1 ano de idade até 49 anos, eles serão vacinados conforme o calendário vacinal. Se o calendário deles estiver em dia, não tem necessidade de a gente refazer essa vacinação. Administrar uma dose de tríplice viral em pessoas acima de 50 anos de idade que não comprovarem o recebimento anterior de nenhuma das doses da vacina contendo o componente sarampo. Somente em casos suspeitos ou confirmados de sarampo, na vacinação de contatos é que a gente vai fazer essa vacinação em pessoas maiores de 50 anos de idade. Muita atenção nisso. Vacinação de contatos de casos suspeitos ou confirmados de cachumba, a gente vai seguir o calendário básico, as recomendações, vai vacinar conforme a faixa etária e a vacina disponível. Vacina sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Essa é a vacina tetraviral. Está disponível na rede pública para as crianças de 1 ano e 3 meses, ou seja, 15 meses de vida. Ela é considerada a segunda dose do componente sarampo, cachumba e rubéola, em complemento da vacina feita aos 12 meses com a tríplice viral. Então, ela é feita nas crianças com 15 meses, podendo ser estendida até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, se aquela criança não tomar na idade correta. Essa vacina é contraindicada para crianças expostas ao HIV. A vacinação dessa criança deve ser feita com a vacina tríplice viral e a varicela atenuada, ou seja, são 2 vacinas distintas que são feitas nessa criança. Pessoas com imunodeficiências primárias ou secundárias, nós também temos que contraindicar essa vacinação. Então, muito cuidado antes de fazer a vacina, perguntar ao seu cliente se ele tem algumas dessas contraindicações da vacinação tetraviral. Agora nós vamos falar sobre a vacina contra a hepatite A. Uma vacina que, como o nome já diz, previne contra o vírus da hepatite A. Na rotina do SUS, ela está disponível com 1 dose e ela deve ser feita nas crianças dos 15 meses de vida. Então, essa faixa etária recebe essa dose única aos 15 meses, porém nós temos um prazo de até 4 anos, 11 meses e 29 dias para fazer essa vacina caso a criança não venha até a unidade para receber ela na idade correta. Para as crianças com imunodepressão e para os suscetíveis fora da faixa etária preconizada do Calendário Nacional de Vacinação, deverão ser avaliadas as vacinas e vacinadas segundo a orientação do Manual do CRI, Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Para o uso da vacina hepatite A no CRI, o que muda é a dose e o público-alvo, a depender da idade. A criança sempre vai receber dose de 0,5 ml intramuscular e para o adulto suscetível a dose é de 1 ml. Então a vacina hepatite A está disponível no SUS, nas unidades básicas de saúde para essas crianças de 15 meses e nos CRIs ela está disponível para outras faixas etárias, outros esquemas vacinais diferenciados para as crianças ou os adultos, os profissionais da saúde, aqueles suscetíveis que precisam receber essa vacina, Então tem um esquema diferenciado para receber ela. Lembrando que no SUS é 1 dose, tá? No serviço particular nós podemos observar que a vacina da hepatite A é disponibilizada em 2 doses. Então, segundo o Ministério da Saúde, o estudo que é feito para a disponibilização da vacina, apenas 1 dose é capaz de imunizar a criança contra o vírus da hepatite A. Vamos só apresentar para vocês agora a vacina varicela. Essa vacina ela vem como um complemento, um reforço à dose que ela recebeu lá com 15 meses de vida de tetraviral. Essa segunda dose da varicela ela é feita preferencialmente aos 4 anos de idade, mas pode ser feita até 6 anos, 11 meses e 29 dias, se a criança não comparecer até nos 4 anos de idade na unidade básica de saúde. Essa vacina ela é contraindicada para gestantes
e para indivíduos imunodeprimidos ou que apresentarem anafilaxia a doses anteriores. E nós temos essa vacina disponível em alguns casos para situações de surto, que geralmente acontecem em escolas, creches, hospitais. Então nós temos um esquema diferenciado para vacinação em casos de surto. Vamos acompanhar no slide. Menores de 9 meses de idade, gestante e pessoas imunodeprimidas, administrar imunoglobulina humana antivaricela até 96 horas após o contato com o caso. Então, nós vamos usar a imunoglobulina apenas nessas situações, gestantes, nos bebês menores de 9 meses e nas pessoas imunodeprimidas que estão suscetíveis a desenvolver a varicela por contato também. Então, nós temos até 96 horas para realizar essa imunização dessas pessoas. Crianças a partir de 9 meses até 11 meses e 29 dias, nós vamos administrar uma dose da vacina varicela e acima dos 2 meses nós vamos vacinar conforme a indicação do calendário nacional de vacinação. Então, para cada faixa etária nós temos um esquema vacinal diferenciado, por isso é importante conhecê-los. Próxima vacina que nós vamos tratar é a dupla adulto, a DT famosa, vacina que previne contra difteria e tétano. Nós temos essa vacina disponível na rede básica, para ser feita a partir dos 7 anos de idade. Os menores dessa faixa etária, até 6 anos, 11 meses e 29 dias, são imunizados com a penta, lá no comecinho do processo de imunização deles, com 2, 4 e 6 meses. Depois eles vêm com os reforços com a DTP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. E acima dessa faixa etária, acima de 7 anos, a imunização é feita com a dupla adulto, difteria e tétano. Em casos de ferimentos graves, comunicantes de casos de difteria, nós antecipamos a dose quando a última for administrada há mais de 5 anos. Então, nós sabemos que o esquema vacinal da antitetânica são de 3 doses da vacina. Então, nós fazemos ela com intervalo de 60 dias ideal e o mínimo de 30 e um reforço a cada 10 anos. Porém, se a gente tiver uma situação como essa, de ferimentos graves, nós vamos administrar esse reforço, vamos diminuir, em vez de 10 anos, nós vamos fazer com 5 anos. Se já tiver 5 anos que a pessoa recebeu o último reforço dela, nós podemos já antecipar esse reforço que seria com 10 anos, a gente faz com menos anos, devido à necessidade de prevenção do tétano nessa pessoa que sofreu esse acidente. E isso acontece também com a gestante. A gestante que tem as 3 doses de antitetânica dela, engravidou, procurou um posto de saúde, que a gente viu que ela está com as 3 doses em dia e o reforço dela foi feito pela última vez há 6 anos, 5 anos, 7 anos, nós já vamos entrar com outro reforço por ser gestante. Então a gente tem que eliminar o risco de transmissão do tétano, tanto neonatal, para essa criança e como da gestante também. Então nós vamos prevenir antecipando esse reforço de tétano. A gestante, a vacina dupla adulta, ela pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez em qualquer período gestacional. Então nós não temos nenhum problema em relação à antitetânica com gestante. Descobriu que está grávida, não tem nenhuma dose, nós podemos iniciar tranquilamente o esquema vacinal dela, fazer as 3 doses, que ainda dá tempo de fazer, E lá no final da gestação, ou a partir da 20ª semana, a gente pode fazer um reforço dessa vacina com a DTPA, que a gente vai abordar mais um pouquinho na frente. Então, recapitulando, vacina antitetânica previne contra difteria e tétano. O esquema vacinal dela é de 3 doses, com intervalo de 60 dias ideal e um mínimo de 30 e um reforço a cada 10 anos. Essa vacina é a única que nós temos a obrigatoriedade de a cada 10 anos estar indo num posto de saúde para atualizar o cartão. Então, é muito importante que esse cartão sempre esteja em dia. E nós temos que cobrar ele da gestante, nós temos que cobrar ele do adulto, do idoso, da criança. Todos nós devemos estar com a antitetânica em dia. E a próxima vacina que nós vamos tratar é a DTPA, que nós já abordamos ao falar da antitetânica. A DTPA é uma vacina que previne contra difteria, tétano e coqueluche. É uma vacina acelular e por isso ela é disponibilizada para as gestantes a partir da 20ª semana de gravidez. E, independente de quantas gestações essa mulher tiver, todas as gestações ela precisa receber essa vacinação contra difteria, tétano e coqueluche, porque além de imunizar a gestante, imuniza o
bebê, né, e ele vai nascer livre do risco de difteria, de tétano e principalmente de coqueluche, que até os últimos anos muitos recém-nascidos estavam desenvolvendo a coqueluche nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, e o que trazia um risco muito grave, né, de óbito nos bebês por causa da coqueluche. Então, esse foi um dos motivos que a vacina DTPA foi introduzida no calendário básico de vacinação. Então, vamos analisar no slide as informações que a gente traz sobre a DTPA. Então, a vacina DTPA, nós vamos fazer uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação. E por que essa 20ª semana está em destaque aí, para vocês verem? Porque até o ano passado, nós fazíamos a vacina DTPA depois da 27ª semana de gravidez da mulher. Hoje, já é a partir da 20ª, então no terceiro e pouco quinto mês de gravidez. Então, para aquelas que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, nós vamos administrar uma dose de DTPA no puerpério o mais precocemente possível, né? Então, no puerpério imediato, a gente já vai entrar com essa vacina de DTPA, porque ainda vai dar tempo da mãe produzir anticorpos, passar para o bebê através do aleitamento materno. Então, a gente precisa cuidar para que essa criança esteja imunizada, para que ela possa estar com a imunização passiva até que ela chegue aos 2 meses de vida e receba a primeira dose dela de penta, que lá também tem o componente, né, da difteria, o tétano e a coqueluche. Gestante não vacinada previamente, nós vamos administrar 3 doses da vacina, contendo o toxoide tetânico e diftérico, com intervalo de 60 dias entre as doses. Então, aquela gestante que não apresentou o cartão de vacina da infância, com as vacinas DTP dela, não tem comprovação vacinal, nós vamos iniciar o esquema dela com antitetânica e vamos completar com DTPA. Eu costumo dizer que a DTPA é uma vacina flutuante. Dependendo da idade gestacional que essa grávida vai chegar para você no posto de saúde, nós vamos ter que analisar quantas semanas de gestação ela ainda tem pela frente, calcular o que dá para ser feito. Se ela chegar com no comecinho da gravidez, com bastante tempo disponível, a gente vai iniciar o esquema de DT com ela, de difteria e tétano, a dupla adulto. E nós vamos encaixar o reforço da DTPA nesse intervalo aí entre a primeira e a segunda dose e a terceira dose de DT. Se essa gestante chegar muito tardiamente, já no final da gestação, nós vamos priorizar, nós podemos iniciar o esquema dela com a DTPA. Se for possível, ainda antes da gestação, antes do bebê nascer, nós vamos fazer mais uma dose de antitetânica, né? Preferencialmente até de 20 dias antes do parto. Essa é a prioridade que a gente tem para vacinar. E aí, depois do parto dela, nós podemos encerrar esse esquema vacinal. Então, a DTPA ela pode ser primeira, ela pode ser segunda, ela pode ser terceira dose, também como pode ser só reforço. Então, vai depender da idade gestacional e de como está o cartão de vacina dessa gestante. Profissionais da saúde, parteiras tradicionais, administrar uma dose de DTPA para todos os profissionais de saúde, considerando o histórico vacinal de difteria e tétano. Administrar uma dose de DTPA como reforço a cada 10 anos em substituição da ADT. Então, é uma prioridade também que os profissionais da saúde e as parteiras, ou seja, aquelas pessoas que lidam, né, com partos, com recém-nascidos, estejam imunizados, porque também foi detectado que os profissionais da saúde estavam transmitindo, né, a coqueluche para os bebês. Então, precisam estar imunizados para que, ao entrar em contato com esses recém-nascidos, eles não venham transmitir para eles também, né, essas doenças. Por isso que hoje é uma prioridade para o profissional da saúde que, em vez do reforço com DT, com difteria e tétano, ele receba reforços com a DTPA. Principalmente os profissionais que lidam diretamente com gestantes e com recém-nascidos. Agora nós vamos falar sobre a vacina HPV, papiloma vírus humano. É a vacina que previne contra os vírus tipo 6, 11, 16 e 18, que são subtipos do vírus HPV. São os maiores causadores de câncer de colo de útero e verrugas genitais. Então essa vacina veio para combater a transmissão por via sexual do vírus HPV, mais especificamente desses sorotipos, né, da qual a vacina disponibiliza, por isso é uma vacina quadrivalente. E dentro do esquema nós aplicamos 2 doses, tanto para meninos quanto para meninas. Porém, há diferenciação na faixa etária. As meninas elas são vacinadas dos 9 anos de vida
até os 14 anos, 11 meses e 29 dias. Já os meninos recebem vacina a partir dos 11 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Vamos acompanhar as particularidades dessa vacina. Pessoas de 9 a 26 anos vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes oncológicos, estes receberão 3 doses da vacina com intervalo de 2 meses entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose, ou seja, um esquema de 0, 2 e 6 meses. Para a vacinação deste grupo, mantém-se a necessidade da prescrição médica. Então, essa população, dentro dessa faixa etária, precisa comprovar, através de uma prescrição médica, de laudos médicos, a patologia que ela possui e a prescrição do médico solicitando que ela receba a vacinação contra o HPV. Essa vacina ela é contraindicada em casos de gestação e se a mulher receber essa vacinação estando grávida e não souber que está grávida no momento, não há motivos para interromper a gravidez, nós vamos manter essa gravidez normalmente, ela vai fazer o pré-natal dela, porém nós vamos ter uma atenção redobrada em relação à gestante e ao bebê que está na barriga dela. Então nós vamos tomar muito cuidado em relação ao pré-natal dela, através das ultrassonografias, da evolução da gestação, se está indo tudo bem. Após ela ter o bebê, ela pode fechar o esquema vacinal dela sem problemas nenhum. Mulheres que estão amamentando podem ser vacinadas com HPV. Então, como a gente viu aí, mulheres no puerpério, mulheres em amamentação podem fazer a vacinação com HPV desde que estejam dentro da faixa etária preconizada para vacinação. Próxima vacina que nós vamos analisar agora é a vacina pneumocócica 23. Essa vacina ela está indicada na rotina de vacinação de usuários acima de 60 anos de idade, que são os idosos, em condições especiais. Para estes, nós disponibilizamos uma dose a partir dos 60 anos, se não vacinados, os residentes e domiciliados em instituições fechadas, como casas geriátricas, hospitais, unidades de asilo, acolhimento, casas de repouso. Se eles não forem vacinados, a gente vai fazer uma dose. E lá, com um intervalo de 5 anos após, a gente vai fazer a segunda dose da pneumocócica 23 e fechamos o esquema vacinal dele em relação a essa vacina. Lembrando que essa vacina não é disponível na atenção básica para que seja feita em todos os pacientes acima de 60 anos. Como eu falei, existem critérios. Essa vacina ela é disponibilizada uma vez ao ano na rede pública das atenções básicas, juntamente com a campanha da influenza. Fora esse período, só temos ela disponível nos CRIs. Então, o paciente precisa ser encaminhado para o CRI para receber essa vacinação. Ou o médico do posto de saúde pode solicitar, através da Secretaria Municipal de Saúde, a disponibilização dessa vacina para o paciente dentro dessa faixa etária e com essas condições que ele estiver atendendo dentro da área de abrangência dele. Também é indicada na rotina de vacinação dos povos indígenas. Nós precisamos administrar uma dose em todos os indígenas a partir de 5 anos de idade. E a partir dos 60 anos de idade, nós vamos fazer uma dose adicional única. Então, nesse caso, a gente também pode dar um intervalo de 5 anos se ele tomar já mais tardiamente. Agora, se ele tomar dentro da faixa etária da infância, a segunda dose ele só vai receber depois que ele completar 60 anos de idade. E a nossa última vacina, disponível no calendário básico de imunização, essa vacina ela vem todos os anos para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que é a vacina que nós temos disponível, trivalente, geralmente. Todos os anos a cepa que é disponibilizada nessa vacina muda conforme a circulação do vírus, avaliado, monitorado pelas vigilâncias em saúde. Então, essa vacina ela é disponibilizada dentro dos grupos especiais definidos pelo Ministério da Saúde. Então, a faixa etária que recebe essa vacina geralmente são as crianças acima de 6 meses de idade a menores de 5 anos de idade. Dentro da rotina de vacinação dessa campanha, ela recebe essa dose. Dependendo se for a primeira vez que ela vai vacinar, ela pode receber essa dose em 2, fracionada. Ela recebe uma metade agora
no dia 0 e com 30 dias ela recebe a outra metade. Geralmente a dose é de 0,5 ml para essas crianças que estão recebendo fracionada 0,25, com 30 dias 0,25. Também pode ser feita como primeira dose, né, nas crianças acima de 3 anos de idade que estão recebendo pela primeira vez. Elas já podem receber a dose integral de 0,5 ml e acima disso a dose é feita em dose única de 0,5 ml intramuscular. Então até isso a gente precisa estar atento se é a vacinação, né, ou seja, se é a primeira vez que ela está vacinando, a faixa etária, se é fracionado, se é dose completa. E lembrando que a criança só fica imunizada se ela receber a dose completa anualmente. Acima dos 5 anos de idade pode receber a vacina aquelas crianças que se enquadrarem nos grupos de comorbidades, que são definidos pelo Ministério da Saúde também. Além das crianças, nós temos gestantes, profissionais da saúde, idosos, população privada de liberdade, população que possui comorbidades de saúde que estão elencadas pelo Ministério da Saúde, entre outros grupos que podem receber também essa vacinação. Pessoas a partir dos 9 anos de idade, eles vão receber apenas uma dose da vacina influenza e estarão imunizados por 1 ano. Haja vista que essa vacinação, o período de proteção dela é de 1 ano, e então por isso essa vacina ela vem anualmente. Então nós precisamos tomar todos os anos, independente de ter sido vacinado ou não no ano anterior. Gestantes, nós vamos administrar essa vacina da influenza em qualquer faixa etária, não há nenhuma contraindicação para elas, inclusive é ideal que elas tomem durante o período da gestação. E as puérperas que não tomaram durante o período gestacional, elas precisam receber essa vacina até 45 dias do pós-parto, que é o período considerado de puerpério. Então nós temos que vacinar essa mulher também para que ela traga imunidade, né? A vacina vai trazer imunidade para ela e para o bebê que ela está amamentando. Então a vacina da influenza é uma vacina muito importante que nós temos disponível na rede pública nos períodos de campanha e até durarem os estoques. Então, essa foi a nossa última vacina, que está disponível no calendário básico de vacinação. Hoje o Ministério da Saúde conta com um rol de dentro das unidades básicas de saúde de mais de 15 vacinas disponíveis. Nós prevenimos mais de 25 doenças através dessas vacinas. Então é um serviço amplo, disponível à população e que pode trazer grandes benefícios para nós através da prevenção. Nós sabemos que o serviço de imunização hoje é o serviço de maior prevenção e de relevância dentro do cenário de saúde, né, aqui no Brasil. Então, eu acredito que com esse material que vocês receberam hoje, vocês estarão bastante embasados para responder qualquer questão sobre imunização de qualquer prova que vocês venham fazer. Desejo a todos boa sorte!